vá fazer, mas que a vontade acenda ali, pisque a luzinha da vontade, penso eu, né. Tá com o microfone desligado, Mary. Liga, Mary, o microfone. Se os hábitos todos eles são substituídos, né? Porque pelo que fala nesse início aí de capítulo, os hábitos são substituídos por outros hábitos, né? Eu acho que o nosso cérebro, ele é tipo igual a Mary falou, uma máquina. E eu acho que ele pode ser programado. Então, a partir do momento que tu consegue, digamos, desprogramar aquele hábito e programar um novo, eu acredito que a pessoa possa passar a adotar e até não voltar ao outro. E essa coisa aí me remete também àquela coisa inconsciente. Às vezes existe um gatilho inconsciente para estar ativando aquele hábito, a causa daquele hábito, que depende da pessoa conseguiu superar aquilo, adquirir uma nova consciência, tipo, curou, talvez, digamos assim, aquela dor inconsciente que ocasionava aquele hábito. Então, ela consegue criar um novo hábito e o cérebro dela, a partir disso, começa a ser programado para aquele novo hábito. Porque no livro, o que chama atenção é que ele traz, naquele capítulo do senhorzinho, tipo, ele praticamente não tem muita consciência. Então, o hábito é praticamente inconsciente. Se perguntar onde fica a cozinha na casa dele, ele não sabe. Mas se perguntar o que ele fazia para comer, ele ia até a cozinha, abria a geladeira e comia. Então, o novo hábito foi programado ali no cérebro dele e, tipo, de uma forma totalmente inconsciente pela repetição. Eu entendi assim. Posso falar? Oi, Maristela. gente, boa noite para vocês. Boa noite, boa tarde, quase boa noite já, né? Então, quando a Mary colocou que os hábitos são substituídos, na verdade, eles podem ser mudados, né? Mudados e substituídos, porque se você parou de fumar, por exemplo, como um hábito, você não necessariamente substituiu por outro. Eu acho que não é a questão do hábito, ele pode ser mudado, sim, mas o hábito é você fazer a mesma coisa o tempo, várias vezes, até que aquilo se torne um hábito, né? Como ele coloca a questão de escovar os dentes, e no caso desse menino ali do senhorzinho, acho que é o Gene, né? Alguma coisa assim, é que ele perdeu porque acabou do acidente lá daquele AVC que ele teve, não lembro o que foi o acidente dele, ele acabou eliminando aquela parte do cérebro dele, dos hábitos, da memória recente dele, né? Por isso que ele não tinha, mas ele conseguia também, isso que é bacana desse estudo, né? Que a gente consegue, então, mesmo não tendo condições conscientes, como o Delmar colocou, você consegue sim adquirir hábitos, então, tanto ruins quanto bons. Quer dizer que mesmo nós, sem inteligência de repente nenhuma, sem consciência nenhuma, nós podemos sim ter hábitos. E por que não bons, então? Por que eles precisam ser ruins? Então, para mim ficou esse primeiro, porque eu só li essa primeira parte, então não segui adiante no livro. Para mim ficou forte essa questão, que os hábitos, sim, que nós podemos ter bons hábitos. E ponto. Eu me vejo também uma questão ali. Na verdade, o Delmar falou que eu estava enchendo de chimarrão, mas na época que eu parei de fumar, eu não tomava chimarrão. Eu lembrei agora que eu morava em São Paulo e eu tomava café. Eu comecei a tomar chimarrão faz o quê? Uns 10 anos, mais ou menos. Que eu adquiri o hábito, porque eu também não gostava de chimarrão. Então, são novos, eu acho que nós somos feitos de hábitos. E é como você diz, hábito ruim ou hábito bom? Existe hábito bom ou hábito ruim? Existem termos, tipo, bom para quê? Bom para eu me sentir feliz e amado, eu comer açúcar e eu me sentir bem? Bom eu me exercitar e ter uma vida bem saudável para eu ter uma vida mais longa? Qual é a diferença de eu substituir o hábito de fumar maconha para comer açúcar? Sabe? Tipo, Uhum. várias questões envolvem essa. Eu acho que é mais emocional do que qualquer outra coisa. É que eu levo sempre. Agora a Maristela me fez eu descobrir que eu tenho câncer na casa 3. Então eu só vou falar de emoção a partir de agora. Depois do 10º mapa, eu fiz essa grande descoberta. Para mim foi, ó, a viradona de chave.
Mas ele fala, inclusive, ali de algo que ele lembrava do passado que tinha a ver com. Eu não lembro o que, que era o episódio em si, mas que ele nem sabia por que lembrava. Talvez vocês lembrem desse trechinho. Lembrava de alguma coisa que fazia, ou tomava, não lembro se tomava um café, ou fazia alguém com alguma coisa com alguém. Ali tinha um trechinho do livro que eu acabei não sublinhando, mas que era uma memória que ele lembrava do passado e que nem sabia por que lembrava daquilo. Mas eu acredito que é porque. Ele falava sempre que aquela cadeira, do aparelho lá pesava não sei quantos quilos. Ele lembrava sempre disso, né? Acho que foi isso que ele falava. Lembra? Do computador. Do computador. Do computador. Que tinha tantos gigas, não sei o quê. Que precisava de uma, tipo assim, 2 mesas para segurar. Alguma coisa assim, né? isso, o RAM precisava de 2 mesas para segurar aquele, na época dele, né, De o 1,80 computador, que hoje era um m. laptop. Isso mesmo. E ele repetia incansavelmente a mesma fala. Então, ele tinha uma memória lá, de quando ele trabalhava como técnico, não sei aonde lá, e não guardava, né, depois de 8 segundos, ele não guardava a memória recente. Foi uma doença, Maristela, que Ele perdeu consumiu ali o tecido do cérebro dele, meio que não foi um AVC. Eu acho que é mais ou menos por aí. Provavelmente vai clareando, né, nos próximos capítulos, porque eles vão falar muito, né, sobre como os hábitos são criados, enfim. Eu acredito que nós vamos caminhar mais, né, nessa direção. O livro é bem bacana. Eu já tinha lido essa primeira parte, eu acho que há algum tempo atrás, e acabei guardando o livro na época e não dei continuidade, não lembro nem por quê. Eu sinto que tem hábitos que, assim, são bem mais difíceis, por isso que eu acredito muito que são associados com memórias, e é como tem uma parte ali que fala que o nosso cérebro, se fosse como uma casca, como uma cebola, né? Fosse tirando as camadas, cada camada dela representa alguma coisa. E eu vejo muito isso dentro dessa linha dos corpos do yoga. O corpo mental, o corpo emocional. Então, tem alguns registros que eu também tenho trazido isso para as minhas leituras aí nos últimos dias, até para complementar lá a jornada que começa segunda-feira, que é essa questão desse corpo emocional, que ele nos conecta muito com esse mental inferior nosso. Eu acho que se nós não conseguimos sair desse mental inferior, nós adquirimos todos esses hábitos que não nos levam para lugar nenhum, que é o caso dos vícios, né? Todos que prejudicam a nossa vida e que repetidamente nós continuamos fazendo a mesma coisa. As fugas para diversas coisas, e não e ninguém aqui tem que levantar bandeira para criticar uma vírgula de ninguém. Porque não é porque eu faço determinada coisa que eu não sou cheia de defeitos em outra área. Porque o humano é isso aí mesmo. Eu acredito assim que muito poucos, talvez, sei lá, 0,5% adquira assim uma consciência realmente que possa se dizer que é uma consciência real né, de evolução e tudo mais. Eu acredito muito que nós recorremos sim a hábitos antigos e vez ou outra, e talvez já na hora a gente já se liga, né, e vai para. Mas estamos sempre voltando mesmo ao hábito, talvez, de falar mal de alguém, de trazer alguma fala para o lado pessoal, de projetar alguma coisinha em alguém. É sempre esse movimento. Então, eu acho que a mente estar alerta. Talvez tenha algum outro capítulo que fala desse estar presente, mais presente, né, no dia a dia, trazendo a consciência para o que realmente está acontecendo, sem que as falas do lado de fora afetem o nosso lado de dentro. Eu acho que é muito mais meu comigo mesmo, né? A questão cerebral enfim, tem alguma fala em algum determinado momento, e aí entra toda essa questão que depois que a gente começa a estudar, né, Maristela e meninas e Delmar, de tanto gatilho e de tanta coisa também que tem em volta para que nós materializemos nesse corpo e nesse momento dessa história, tem todo o histórico familiar, tem
Tem muitas questões ali biológicas, enfim, nossa, nós somos um milagre, se você for ver. Nós somos um milagre de estar nessa vida, nesse momento presente agora, com todas as questões que nós temos e entender que nós temos que olhar para nós, né? E mudar cada um nós mesmos e tirar a janelinha sempre do lado de fora. O mundo pode estar acabando ali do lado de fora, mas o que que esse mundo acabando afeta em mim? Sempre é o que, como eu me afeto, né? Como eu sou afetado. É bem, bem interessante isso. Eu estava com saudade das leituras. Não sei vocês, se quiserem colocar mais alguma coisa aí. Acho que comentário em si do livro não tem tanta coisa, né? Eu também tava com saudade. E o capítulo é curtinho, né, Mary? Às vezes a gente vai falar alguma coisa que tem ali na frente diferente, então vamos esperar para ler. A gente obedeceu, leu só o que você pediu. É o que deu tempo, na verdade, né? Também, aham. Sabe o que Meu que eu Deus. pensei? Agora a Mary estava falando, eu fiquei pensando na questão de alguns hábitos familiares que a gente tem também. Como que a gente explica isso? Esses hábitos familiares, que é algo que a gente faz, que vem, isso explicaria pela constelação, explicaria como uma repetição de padrão, o que que acontece? É interessante também a gente pensar, né, nos hábitos Porque familiares. Ou tem o até resto de. vícios também, por exemplo, o alcoolismo. Não é é um hábito, é um vício, na verdade. Mas as pessoas nunca beberam, né? Um jovem, por exemplo, mas ele tem todo um histórico de alcoolismo na família, ele passa a ser também um alcoólico. Enfim, fiquei refletindo sobre isso agora também. Eu também pensei nisso, por isso que eu falei, não vou comentar nada, porque eu vi que tem o título ali na frente que ele fala dos hábitos das sociedades, né? Das civilizações, então eu acho que vem bastante coisa ali pela frente ainda. E sim, a gente traz muita coisa de pai e mãe, e vô e vó, e, tipo, o jeito de fazer o café, o jeito de, né? Um monte de coisa. Eu acho isso muito legal. Sim. Até tem alguns exercícios que a gente vai fazer lá nos encontros, que é um exercício que eu acho que acredito que eu já tenha feito com a Maristela, talvez, na época. Acho que a Karine não era dessa época. Das listas, a gente vai fazer listas, já estou organizando aqui com o pessoal as listas do que eu gosto de fazer com a família do meu pai, o que eu gosto de fazer com a família da minha mãe, né? Ou da representação deles, né? Então, ou coisas, né, que eu detecto que eu tenho, que é a herança deles, né? Até gênio, até comportamento, né, e tal. Para ir localizando onde realmente sou eu. Porque nós encontramos só a nossa natureza e a nossa identidade. Eu, na verdade, encontrei minha identidade esse ano. Olha só, com 50 anos, pensa bem. É tempo, né? Porque até então a gente vive a identidade do outro, né? Se encaixando, se enquadrando, o que que o outro espera, agrado, desagrado, né? Mas é bem interessante, tem tudo a ver com o cérebro. Bom, gente, eu acho que do capítulo é isso, né? Alguém quer colocar mais algo aí? Pode ficar bem à vontade. Gabi conseguiu ler o capítulo 1. Vamos combinar quantos capítulos iremos ler depois. Fala alguma coisa aí, Gabi, para nós. Ela tá sem som, ela disse no chat. Entendi. Será que tá nos ouvindo, pelo menos, Gabi? Faz um positivo aí se estiver ouvindo. Acho que ela não tá ouvindo. Ah, tá ouvindo. Ah, menos mal, né? Já pensou se não tivesse ouvindo? Nossa. A Sandra fez essa um dia, né, Sandra? Não ouvia, ficava pensando, o que que a Sandra tá fazendo ali se ela não tá escutando? Ai, ai. Mas é isso aí, né? O que que vamos ler para a próxima quinta? Mais dois? Ou dois e três?
Pode ser. Vamos definir o horário, tudo. Isso, aham, daí já fica uma coisa certinha, até para o pessoal participar também. Eu acho que a Nádia e a Eliane devem estar nos jogos, né? Meio, bem envolvidas, né? Sim, elas estão bem corridas. A Uhum. Nádia está com a casa cheia Nossa! também, e daí a Eliane provavelmente deve estar lá ajudando, né? Uhum, E agora eu vou sempre 20 para as 7, 15 para as 7, mas quando eu chego elas já estão lá, uhum, organizando todo o material e coisa arada, né? uhum. Então acredito que elas devem estar na correria mesmo. Sim, a Nancy ele falou que iria entrar, mas deve ter acontecido alguma coisa também que ela não conseguiu. A Eu até Patrícia, não sei. passei para elas porque eu tô ouvindo o livro, né? Tô no Uhum, audiobook, para mim é mais fácil. Até uhum, passei para elas o link, elas estão acompanhando, só devem estar na correria mesmo. uhum. Legal, mais importante do que participar das discussões é estar lendo, né? Porque estar lendo Uhum. tá valendo. Eu deixo gravado aqui e nós vamos, né, depois compartilhando. Apesar de que eu comecei a gravar depois, esqueci. Me ajudem a lembrar da próxima vez, que aí no comecinho eu já clico, gravo e aí mando a gravação da nossa discussão ali no grupo. E se tiver alguma coisa que eles queiram acrescentar também, a gente sabe que a vida de todo mundo é um pouquinho corrida e nem todo mundo se organiza para e nem, não consegue estar, né, naquele momento ali. E tá tudo bem também, né? Cada um no seu tempo. O importante mesmo é ler o livro, que eu acho que esse poder do hábito aí vai trazer, vai virar algumas chavinhas. Muitas coisas, muitas chaves viram através de coisas que nós escolhemos fazer. Essa semana eu lembrei muitas vezes de quando eu, lá, sei lá, quando eu tinha. Logo que eu me separei, eu acho. Não, talvez eu não tivesse me separado ainda. Mas eu tinha, eu acho que eu entrei meio que numa depressão. Eu até comentei, acho que com a Maristela. Não, eu não lembro com quem. Eu não tinha vontade de. Eu acho que eu tinha, eu acho que eu entrei meio que em depressão, mas como eu não fui ao médico para ver isso, nunca mediquei nem nada, talvez eu não detectei que fosse. E eu tinha, a minha casa era uma bagunça, e eu trabalhava meio que direto, manhã, tarde e noite, e às vezes na sexta-feira eu ficava em casa, mas em vez de eu organizar a minha vida, organizar a casa, eu dormia. E eu lembro que a mãe ia na minha casa, eu morava ali perto do Clube dos Idosos ainda naquela casa. E a minha mãe ia lá e me tirava da cama e falava, vamos, eu te ajudo a limpar a casa e tal e tal. E eu falava, não quero limpar, me deixa eu descansar e tal. E a mãe fazia eu dar e limpar a casa e não tinha escolha, e enfim. E às vezes eu enrolava ela e falava, não, vai para casa que tá tudo certo, eu vou limpar. E o que me ajudou a sair daquele estado mental foi o relaxamento. Porque eu só queria ficar deitada, então eu colocava o relaxamento no YouTube, relaxamento de como melhorar a energia, como isso, como aquilo. Eu dormia ouvindo direto aquilo, direto, direto, direto. E depois daquilo eu tive um insight para ir fazer um curso com a minha primeira professora de yoga, que era a Wanda, lá em Beltrão, que era o curso que se chamava Magnify Healing. Era a cura magnificada. E era também energético. E aí foi a partir dali que eu comecei a reagir. Então, às vezes, uma meditação guiada, ela tem o poder de nos tirar da vibração baixa, de sair da vibração baixa, né? Às vezes é a leitura do livro, às vezes é o relaxamento, quando você não tem outra alternativa, a meditação. São todas ferramentas maravilhosas, né? Mas tem que decidir pegar ela como ferramenta e fazer, né? Porque o segredo, acho que, A da mudança do meditação hábito é fazer, não deixar passar, né? A meditação é maravilhosa. Eu escuto, nossa, já faz alguns 5, 6 anos que eu escuto toda noite. Gente, é fantástica. Eu sempre recomendo para as pessoas. É o que está me ajudando, assim, a ser positiva, a criar as coisas, sabe? Eu adoro. Sempre indico para as pessoas a meditação. Uhum. Para cada um vai ser uma portinha, né, Sandra? Cada um Aham. identifica com algo mais. Eu depois vieram os livros, que eu gosto bastante de leitura, só que sou muito chata para ler. Eu não gosto de ler livro de aventura, história, sabe? A única coisa que eu leio, assim, que é mais tranquilo é biografia. Eu gosto bastante de ler biografia. Mas, tipo, o pessoal lia romance, É. troça assim, mas não gosto, não, nunca gostei. Eu gosto de livro que ensina alguma coisa, sabe? Livros que é física quântica, o poder da mente, linguagem do corpo, essas coisas assim. Cada um vai ter o seu, né? O seu, o seu tipo de leitura. Ou talvez não seja leitura, né?
Beleza? A É, gente o meu fala. também é esse. Querem falar mais algo? Liguem aí os microfones e falem, senão... Quinta, que Calem-se para horas? sempre. Ah, é. Quinta, que horas? Que horas é bom para vocês? Cinco e Oh, meia, até para a mim Alice pode está ser. participando aqui. Oi, Alice, tudo bem? Ó, coloquei um foninho no ouvido dela e ela está Ai, que escutando a conversa. linda! Tudo bem? Tá você e o maninho com a vovó? É, 5h30 é bom para todos vocês? Sim, Pode ser? Para pode mim, ser. sim. Para você também, Gabi? Uhum. Ok, então Sim. quinta-feira que vem, 17h30, capítulo 2 e 3. Combinado? Beleza. Fechou, então. Mary, a parte 1 toda, você quer dizer, né? Parte 1, que tem o 1, o 2 e o 3. Um nós vimos hoje, deu o 2 e o 3, é isso? Da parte Isso, 1. 2 e o 3. Aham. Toda a parte 1. Tá. É Senão eu bom me que é a perco. parte 1. Uhum. Aí Porque depois mesmo... vamos ver conforme for o restante da leitura. De repente a gente vê a parte 2 toda em uma semana e a parte 3, né? Mais Beleza. 3 encontros e a gente encerra. Ok? Excelente, a gente já escolhe o próximo. Isso. Ó, eu recebi um monte de downloads de livros maravilhosos de uma outra Yogini que eu conheci por aí. Ela me mandou hoje uma coletânea. Bem bacana. Eu comprei O Poder do Silêncio, eu quero ler, a gente podia ler Ah, junto. verdade, podemos sim. Eu acho que eu Eu, tenho esse Delmar aqui. Posso acompanhar eu com ele. ganhei o ano passado e não li ainda A Coragem de Não Agradar. Eu tenho esse também. Aham. Acho que é esse o nome. Nem Não tirei é? do É da postinho Brené ainda. Brown também? É, também dela, Aham, aham. eu Pensei, sei. nossa, vou ler até Maravilha. hoje. Não, vamos reunindo aí o que tem, o próximo do Delmar, depois esse teu, e assim a gente vai indo. Então Beleza? tá. Beijo, gente. Uma ótima quinta para vocês. Gratidão. Nos vemos segunda, se vocês tiverem aí disponibilidade, tá bom? Beijo. Segunda. Ah. Segunda. Beijo. Tchau, tchau.